Olá, no ar o GTV Esporte, que traz para você estes destaques. Futebol suíço, vitória de virada faz com que o Sport melhore a sua posição no Municipal. No clássico da rodada, empate sem gols entre Vimec e Dinos. As duras penas, Independente derrota o Paulista e se mantém na liderança isolada. Fato triste, jogo não termina no futebol suíço devido à agressão a árbitro. Campeonato amador começa com 4 jogos e alta média de gols. No Suíço Master, jornada do fim de semana foi marcada pelas surpresas. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Começamos falando do Campeonato Amador, que começou no final de semana, tendo como grande destaque a alta média de gols. Foram 4 jogos e 24 gols assinalados. A cada partida, 6 gols. Os resultados foram estes. Nas partidas realizadas em Jaffa, o atual campeão da Taça Cidade de Garça, Manga Rosa, perdeu para a Ferroviária, 4-3. O Sena goleou o Sol Nascente, 5-0. No Toyotão, o CHG bateu o Vila Nova por 3-1 e o São Lucas não teve nenhum problema para golear o Gutierrez pelo placar de 7-1. Após a primeira rodada, 4 equipes vão ponteando o campeonato. Outras 4 ainda não somaram pontos. São Lucas, Sena, CHG e Ferroviária com 3 pontos. A diferença está no saldo de gols. Depois Manga Rosa, Vila Nova, Sol Nascente e Gutierrez, que ainda não ganharam pontos. Os 4 jogos que darão sequência à competição no domingo já estão definidos pela tabela. CHG e Sena, São Lucas e Sol Nascente, Manga Rosa e Vila Nova, Ferroviária e Gutierrez. Outra competição que teve grande movimentação no fim de semana foi o Futebol Suíço Master. Foram mais 5 partidas e, com detalhe, 2 grandes surpresas aconteceram. Vamos aos resultados. O Cyborg venceu o SEC pelo placar de 1-0, resultado surpreendente. Palmeiras e Real Garcense 3-3. O Palmeiras vencia por 3-1 e o Real acabou buscando a igualdade. Também pode ser considerado um resultado inesperado. Salek goleou o Corinthians 5-0. O Guanabara passou pelo Dinos 2-1 e o Aliança goleou o CAF pelo placar de 7-0 em rodada onde o SEAC esteve folgando. Após estes 5 jogos, a classificação do campeonato sofreu alterações. Não na liderança, que continua com o Salek, com 14 pontos. O Aliança subiu, divide o segundo lugar com o Real Garcense, 11 pontos. Guanabara e Cyborg, 9. SEC, SEAC e Dinos, com 7. CAF com 4, Palmeiras com 2 e o Corinthians, agora lanterna, sozinho com apenas 1 ponto ganho. A rodada do sábado já tem todas as partidas definidas. São elas, Cyborg e Aliança, Dinos e CAF, Real Garcense e SEC, Corinthians e Guanabara, SEAC e Palmeiras. Estará folgando o líder da competição até o momento, o Salek, atual bicampeão municipal. Saindo do futebol e agora indo para o futsal, onde no fim de semana quem fez muito bonito foram as categorias de base do futsal garcense. As equipes da Secretaria da Juventude e Esportes Lazer, integrantes das competições promovidas pela Liga de Marília, estiveram atuando em Pompeia pela fase de classificação. Foram 3 categorias. Confira os resultados. Só deu Garça. No Sub-10, vitória do time visitante pelo placar de 5-0. No Sub-12, Garça também venceu 4-2. No Sub-14, nova vitória garcense, pelo placar de 5-4. A equipe Sub-10, que você vê na tela como destaque,
já está classificada, é a líder invicta e na última rodada contra a Adamantina, aqui em Garça, marcada para o dia 31, estará apenas cumprindo tabela. Por outro lado, o time sub-12 também está qualificado às semifinais, porém tenta melhorar um pouco mais a sua situação no confronto direto frente à Adamantina, que vai acontecer no último domingo deste mês de maio. Agora, a Copa de Futsal Garcense, evento que consta do calendário esportivo oficial do município e que apontará ao final da temporada o grande campeão municipal. Durante esta semana, teremos uma rodada muito importante, com destaque para um grande clássico que vai acontecer nesta terça-feira. Confira a programação com todos os jogos sendo realizados no João Gonzalez. Nesta terça-feira, 19h30, tem EFAF e AFB, amigos do Febre de Bola. Às 20h10, Ospior e Come Quieto, grande clássico esperado por muita gente e que deve levar um bom público. Às 20h50, tem os Febre de Bola e o Casinha de Lata. Na quarta-feira, 19h30, Escolegas e Real Bate-Bola, 20h10, Tateno e Jafa Futsal, 20h50, RC Metal e o já famoso Bar Sem Lona. Na quinta-feira, no fechamento da rodada, vão acontecer mais 3 partidas. São elas, 19h30, Ferroviária e Quitanda Douglinhas, às 20h10, SEC e Manolos Futsal, 20h50, UFC e Carrossel. Quem estará folgando na rodada é o Vila Nova. Antes destas partidas, a classificação do campeonato, que conta com 19 participantes, é a seguinte: os Come Quieto com 10 pontos, SEC, Ferroviária, Jafa Futsal, Tateno, Ospior e Casinha de Lata com 9, os Febre de Bola 7, RC Metal, Carrossel e Amigos do Febre de Bola com 6, Real Bate-Bola 5, Quitanda Douglinhas com 4, Escolegas e Vila Nova com 3, EFAF com 1, UFC, Manolos Futsal e Bar Sem Lona, que ainda não ganharam pontos. Vamos fechando esse primeiro bloco. Logo após o intervalo, retornaremos com os destaques do futebol suíço. Retornamos com o GTV Esporte e o destaque desse bloco fica para o futebol suíço. Estivemos acompanhando ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira a rodada realizada neste domingo pela manhã no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Uma rodada onde aconteceu de tudo. Inicialmente essa partida aqui, ó. Leves e Ospior. Você viu o Fabinho Giolo fazendo uma jogada individual e o goleiro Lu jogando a bola pela linha de fundo. Foi uma partida bastante complicada, onde o goleiro Ninão do Leves, que você viu defendendo o chute do Basílio, sendo um dos grandes destaques. Aliás, no primeiro tempo, Ospior dominou praticamente o tempo todo. Dominou territorialmente e também na armação das jogadas. Foram criadas várias chances de gols, inclusive nesse chute do Giba, que o Ninão jogou para escanteio, mais uma tentativa do Basílio. Ninão novamente no rebote, o Mané não conseguiu chutar para o gol, para desespero do companheiro dele de ataque. Uma ótima defesa do Ninão, que teve rebote, acabou segurando a bola em 2 tempos. E assim o jogo foi caminhando nos primeiros 40 minutos. Esse foi o Carlão, num chute que foi desviado pelo zagueiro Zé Mar. Uma falta perigosa para a equipe dos Pior, com o Ninão novamente defendendo. Foi muito bem realmente o Ninão nesse jogo frente à equipe dos Pior. Leves, que vem fazendo uma boa campanha. E o jogo continuava no primeiro tempo com o domínio todo dos Pior. Esporadicamente, a equipe do Leves conseguia chegar, como nesse chute que acabou saindo pela linha de fundo ou nessa defesa do goleiro Lu. Porém, quase no final, nesse chute da intermediária feito pelo Bolinha, ele acabou vencendo o arqueiro
dos Pior e abriu o placar. Sobre essa partida que você acompanhou, vitória dos Pior sobre o Leves, de virada 2-1, vamos ouvir o goleiro Lu. O time estava bem no começo do jogo, né? Tivemos várias oportunidades aí, o Ninão fez várias defesas, estava bem no jogo. E de repente, não sei porquê, numa bobeira nossa ali, acabamos tomando um gol. A equipe deu uma batidinha, mas como teve tempo aí no intervalo, né? A gente foi justo, a gente tomou o gol justo na hora que virou pro intervalo aí. Deu tempo da gente conversar e acertar a equipe e ver que a gente estava bem e era só se fechar e correr atrás, que a gente tem time para poder, tinha time para poder virar o jogo. E foi assim que a gente fez. Conversando, ninguém criticou ninguém, né? Como muitos vinham falando aí, que tava obrigado aí. Conversamos, acertamos, viu aonde estava errado, partimos para cima deles e conseguimos fazer o resultado positivo. Outro jogo que foi acompanhado pela equipe GTV Esporte foi o clássico da rodada, Vimec e Dinos, duas das mais tradicionais agremiações da modalidade. Partida realizada no Martim Carvalho, acabou empatada sem gols, mas foi um jogo muito movimentado que merecia pelo menos um gol para cada lado, já que fosse terminar empatado, que fosse com gols, né? Mas foi um jogo bem interessante. No primeiro tempo você observa o Vimec dominando as ações, o goleiro Rodrigo do Dinos fazendo uma boa defesa. Nesse lance o Fabinho quase que abriu o placar para a equipe de Vila Manolo, que quase fez o gol aí, né? Uma jogada toda atrapalhada aí da zaga do Dinos, uma chance incrível desperdiçada pela equipe alvirrubra, afastada pelo sistema defensivo do Vimec. Lateral esquerdo, Ricardinho, do Vimec alçando uma bola na área, agora o Almeida chutando para o gol, ao passo que o Cezinha fez uma bela defesa para a equipe do Vimec. Cezinha que também foi um bom destaque desse jogo. Foi 0-0 e não poderia terminar sem reclamação, né? O árbitro mostrando um cartão amarelo e você já viu o zagueirão Crisão indo reclamar. O Digão quase que faz um gol sem querer, a bola bateu nele e o Rodrigo acabou defendendo. O Dinos sempre em bolas aéreas, que é o seu ponto forte, atacando, sufocando. O acrobático goleiro Cezinha nesse lance fazendo uma boa intervenção, ao passo que o Rodrigo quase se complica nesse lance aí. Mas acabou dominando a bola, placar de 0-0 para Dinos e Vimec. Daqui a pouco vai ter uma sequência de lances, uma sequência de boas defesas do goleiro Cezinha. Isso aí é o Fabinho tentando e o Marcelo, quando todo mundo pensava que ele ia chutar forte para o gol, não passou, não cruzou, não chutou, não fez absolutamente nada, com o Vimec se safando. Essa sequência, Miguel De Vito, Cezinha acabou pegando no susto, bola novamente na área, agora com a perna esquerda, bola virada para o gol pelo zagueiro Romualdo e novamente o Cezinha fazendo uma sequência de 3 boas defesas que naquele momento da partida acabaram garantindo o empate no clássico entre Dinos e Vimec. Aí o Wilton chutando para o gol, novamente o Cezinha fazendo uma defesa e aí a bola indo lá próxima ao trevo de Álvaro de Carvalho. Depois do chute efetuado pelo lateral direito Wilton, placar final Dinos e Vimec, Vimec e Dinos 0-0. E a equipe GTV Esporte, logo após a partida, esteve entrevistando 2 personagens deste empate entre Vimec e Dinos. Marco, foi equilibrado demais o jogo, né? O primeiro tempo eles foram um pouquinho melhores que o nosso time. E o segundo tempo, eu entendo que terminou 0-0 graças ao César. Fez 3 defesas seguidas lá, muito boa. Acho que o time do Dinos está de parabéns hoje, jogou muito bem. Acabou sendo um resultado justo? Sim, eu acredito que foi justo. O Vimec, na minha opinião, é um dos candidatos ao título e o nosso time provou que se vier todo mundo, joga de igual para igual com todos os times. Acho que esse resultado, em um clássico, é um resultado comum. Se você vê, o Vimec é um time que já tem vários títulos e o Dinos também, por outro lado, já foi campeão, inclusive, em cima do Vimec. Então, é um clássico, né? E acredito que ganha quem erra menos. E o jogo teve poucos erros, né? Os dois times muito focados e ninguém conseguiu fazer o gol. Acho que as duas equipes estão de parabéns.
Mais um intervalo. Logo após, vamos voltar com destaque para o Independente, que acabou vencendo o Paulista. E também o fato lamentável deste fim de semana, a agressão a árbitro no futebol suíço. Neste último bloco do GTV Esporte, o destaque inicial fica para a vitória do Independente frente ao Paulista. O jogo foi muito difícil, mas serviu para manter a equipe na liderança isolada. Partida realizada no Alberto Silva Braga, o Independente fez 2-0, Independente que é a equipe de preto e verde-limão. O Paulista descontou, os gols do Independente foram marcados pelo Deca e Elinho. O Cris acabou descontando para a equipe do Paulista, que está reforçada aí com vários atletas, mais especificamente 4 atletas de Marília, entre eles o zagueiro de nome bem diferente, né? Apelido bem chamativo, o Caramujo. E aí o Edinho fazendo uma grande defesa. Nesse momento o jogo estava muito difícil, 2-1 para o Independente. Neste lance vai acontecer um princípio de confusão, olha só. O zagueirão chega e o Elinho acaba dando um totozinho, né? Por baixo, os atletas todos entram em campo, até o treinador ou os treinadores das equipes, muita confusão, um expulso de cada lado. Muita reclamação, diga-se de passagem, porque é aquela velha história, né? O jogador sempre fala que não fez nada, que foi o adversário que cometeu a falta e por isso não se conforma com a expulsão da partida. O jogo seguiu com o Independente dominando ainda as ações, porém o Paulista sempre levou perigo. Ao final, a vitória da equipe verde-limão pelo placar de 2-1 e a liderança isolada do campeonato. Inclusive, na próxima edição do GTV Esporte estaremos com uma matéria especial sobre o atual líder do futebol suíço. Mas a rodada deste domingo não teve apenas bons jogos. Um fato lamentável ocorreu no campo Marcos Antônio da Silva. Nele, o árbitro acabou sendo agredido. Partida Frei Aurélio e Salgueiro estava 2-2. No último lance do jogo, Frei Aurélio fez 3-2. O técnico do Salgueiro, demonstrando bastante descontrole e inconformismo, invadiu o gramado, acabou dando uma peitada, segundo a súmula, no árbitro, que veio ao chão e posteriormente ainda tentou agredi-lo. Nessas situações, o regulamento do futebol suíço é bem específico, é bem rígido. Veja só o que diz o regulamento da competição. Isso aqui é o artigo 41º. Quando a competição for encerrada, no caso a partida, pelos motivos tais como árbitro ou representante ser vítima de agressão física por parte de atletas, diretores, torcedores e parentes de atletas, invasão de campo, tumulto provocado por torcedores, atletas, suplentes, parentes de atletas e comissão técnica, será a associação declarada perdedora pelo score de 1-0 se estiver vencendo ou empatando a partida. Neste caso, o Frei Aurélio vai ser considerado vencedor pelo placar de 3-2. Mas também tem o parágrafo 1º dessas disposições gerais. Prevalecerá o resultado do placar, no caso 3-2, caso a associação que der causa ao encerramento, no caso foi o Salgueiro, estiver perdendo o jogo. E no parágrafo 2º, quando a agressão chegar às vias de fato, a equipe será apenada ainda com a perda de 6 pontos na classificação geral, além dos 3 pontos em jogo, mais 6 na classificação geral. Caso essa agressão ocorra em fases eliminatórias, a equipe será eliminada do referido campeonato, seja ela praticada por atleta, suplente, comissão técnica ou torcedor. O regulamento diz ainda, o artigo 43º,
que o atleta, diretor, técnico ou massagista que agredir fisicamente o árbitro ou representante estará automaticamente suspenso por 3 anos. Desta forma, e com os resultados que complementaram a rodada, Lanchonete 6, Vagão 1, São Lucas 3, Cosminho 1 e Juventude 5, Amigos 2, a nova classificação do futebol suíço é a seguinte: Independente 21, Ospior e Dinos 16, São Lucas e Vimec com 15, Leves 14, Juventude 8, Amigos com 7, Frei Aurélio com 6, Cosminho 5, Lanchonete 4, Salgueiro e Paulista com 3 e o Vagão com 1 ponto. O Salgueiro estava no G8, estava no grupo dos classificados com 9 pontos, hoje ocuparia a 7ª posição. Acabou caindo para a vice-lanterna com apenas 3 pontos devido à atitude impensada do seu treinador na partida frente ao Frei Aurélio. A próxima rodada reserva ótimos confrontos, inclusive um grande clássico. Será esse jogo aqui, ó, Independente e Vimec, grande clássico do domingo. Mas também teremos Juventude Ospior, Cosminho e Leves, Frei Aurélio e Amigos, Dinos e São Lucas, Lanchonete e Salgueiro, Paulista enfrentando a equipe do Vagão. Final de mais um GTV Esporte. A todos um grande abraço e até a próxima.